Olá pessoal de redes, tudo bem com vocês? Meu nome é Henriette Simões, eu sou professora do curso de Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. O que nós veremos nesse curso? Qual que é a programação do curso? No primeiro módulo, número 1, acidentes de trabalho no Brasil e no mundo. No segundo módulo de aula, número 2, é a introdução à saúde e segurança do Brasil. No módulo 3, nós veremos os perigos e riscos ocupacionais que todos os trabalhadores em redes estão expostos. No módulo 4, nós teremos gestão de acidentes e doenças. Como nós fazemos isso? Por que nós fazemos isso? No módulo 5 de aula, as principais responsabilidades. Será que saúde, segurança e meio ambiente? Quem são os principais responsáveis? No módulo 6, teremos planos de benefício e assistência social. No caso de acidente, no caso de doença, o que o trabalhador brasileiro tem de benefício? O que acontece com ele? Bom, o objetivo dele é estar a apresentar os dados estatísticos de acidente no trabalho no Brasil e no mundo. Proporcionar o conhecimento de conceitos, objetivos e a integração das disciplinas em saúde e segurança do trabalho. Conhecer as definições de perigo e risco e identificar os principais perigos na atividade laboral. Conhecer o sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho e reconhecer aqueles modelos existentes que possam nos ajudar. Reconhecer as principais partes interessadas em saúde e segurança do trabalho, compreendendo seus deveres e direitos. Identificar definição e princípios da Previdência, conhecer os serviços ao segurado no INSS em relação à saúde e segurança do trabalho. E identificar as possibilidades de implementação de TI verde. Esse é o nosso conteúdo, esse é o nosso programa. E quem está ministrando o curso sou eu, Henriette. E por que eu estou ministrando esse curso para vocês? Primeiro, há muitos anos eu trabalhei com fonoaudiologia do trabalho. Depois eu me tornei engenheira de produção e atualmente trabalho como engenheira de segurança do trabalho, com a ideia de conservar a saúde do trabalhador. Tanto é que eu me apaixonei tanto com a disciplina que eu fui fazer mestrado em saúde e segurança do trabalho na Organização Internacional do Trabalho. E isso me trouxe até vocês aqui, que atualmente eu sou professora do IFE de Rio Pomba, no Centro de Ensino à Distância. Então, essa é a possibilidade, a oportunidade de vocês compartilharem informações que há anos e anos com a experiência e compartilhando informações a respeito de saúde, segurança e meio ambiente. Então vamos ao módulo 1, que se trata de acidentes de trabalho no Brasil e no mundo. Qual é o objetivo desse módulo? Apresentar os dados estatísticos de acidente no trabalho no Brasil e no mundo. Antes de nós vermos as estatísticas específicas do Brasil e no mundo, você já parou para pensar o que é acidente do trabalho? Você conhece alguém que já foi acidentado do trabalho? Você conhece alguém que está com aposentadoria por invalidez? Você conhece alguém que está dependente da família porque ao sair de casa para trabalhar não voltou ou voltou sem um olho, sem uma perna, sem um braço? Simplesmente pelo fato de ir trabalhar, ganhar a vida, ganhar seu sustento? Pense nisso, faça as contas. Quantas pessoas que você conhece próximo a você são acidentados? Já tiveram um acidente de trabalho? Ou pior, você já teve algum problema, algum acidente na sua execução das suas tarefas? Para começar, nós precisamos entender o que é acidente. O que é acidente? Por definição, por conceito, é uma ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, de que resulte ou possa resultar lesão pessoal. É uma ocorrência imprevista, é aquilo que você não previu, aquilo que você não imaginava acontecer. E, obviamente, indesejável, ninguém deseja ter um acidente, ver um acidente ou acontecer um acidente com alguém querido. É instantâneo ou não, ela pode ser em segundos ou ela pode iniciar numa situação que, num efeito dominó. Eu começo simplesmente com um tropeço, caio numa escada e bato a cabeça num ferro ou num tijolo que lá está embaixo. Então demora.
que pode resultar lesão pessoal ou não. Então, nós temos dois exemplos aqui, ó. Acidente sem lesão pessoal. É um acidente, obviamente tem pessoas do carro, um acidente de trânsito, obviamente pelo espaço, pelo tempo, provavelmente ninguém teve lesão pessoal. Já esse acidente aqui de avião, obviamente houve lesão pessoal, infelizmente a morte. Então, para entender, acidente é sempre uma ocorrência imprevista, indesejável, instantânea ou não, de que resulte ou possa resultar lesão pessoal, sendo ela com pessoas ou sem pessoas. Bom, como nós estamos falando de acidente de trabalho, o que nós temos por definição de acidente do trabalho? Conforme dispõe o artigo 19 da Lei número 8.213, ano 91, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Observem que na definição acidente de trabalho, nós temos 4 tipos de acidente de trabalho. Típico, trajeto, doença relacionada ao trabalho e doença profissional. Atenção a doenças. Sim, em nosso país, pela nossa lei, acidente de trabalho é acidente típico, acidente de trajeto e as doenças, tanto elas relacionadas ao trabalho quanto a doenças profissionais. Vamos ver cada uma delas para você entender bem melhor o que é acidente do trabalho? O que de repente pode acontecer com você trabalhando com redes? Acidente típico. Acidente de trabalho típico. É o acidente de trabalho que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Vale observar que o acidente típico do trabalho quase tem a mesma definição que o acidente do trabalho, mas observem a diferença. O acidente típico é em ocasiões onde existe uma queda de objeto em cima do trabalhador, ou o trabalhador ele cai de uma altura, que hoje em dia a altura, existe uma altura mínima para você ter proteção, que é de 2 metros, ou acidentes com máquinas, né? Um tombamento de um trator. São acidentes típicos, aconteceram durante a atividade laboral, onde o trabalhador teve uma lesão instantânea. Outro tipo de acidente é o de trajeto. O que é o acidente de trajeto? É o acidente de trabalho ocorrido no trajeto entre a residência e o local de trabalho do segurado. Pense o seguinte, todos nós saímos todos os dias para trabalhar e utilizamos algum tipo de condução. Nós temos motos, bicicletas, carros, ônibus, aviões, barcos, enfim, uma gama de transportes. E nessa via, nesse espaço de tempo, da sua casa até seu trabalho, podem ocorrer algum acidente. E esse tipo de acidente é chamado acidente de trajeto, ou da sua ida, saindo de casa até o seu trabalho, ou no seu retorno do seu trabalho até de volta à sua casa. Qualquer ocorrência que você tenha com um trajeto habitual, constante, com o mesmo tipo de transporte, ocorrendo um acidente com moto, um acidente com bicicleta ou mesmo um atropelamento, é considerado acidente de trajeto, desde que você esteja na sua rota habitual de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Bom, o que é doença relacionada ao trabalho? Vamos pela definição primeiro. É a doença do trabalho adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele estejam diretamente relacionadas. O que quer dizer isso?
Se eu estou trabalhando e começo a desenvolver uma doença, e se essa doença for relacionada ao meu trabalho, é considerada doença relacionada ao trabalho. Vamos a alguns exemplos. Muitas pessoas desenvolvem DORT. O que é DORT? São doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Por exemplo, motorista de ônibus. Motorista de ônibus vive em constante trabalho, que é o quê? Pilotando o seu ônibus. Nessa situação de estar conduzindo um ônibus, ele está sempre o quê? De posição sentada e sempre em saculejo, em vibração. De acordo com o tempo de trabalho, ele vai desenvolvendo algum problema, algum processo inflamatório, algum problema de coluna. Então, esse problema de coluna pode ser classificado como DORT. Por quê? Se esse problema de coluna foi relacionado à sua atividade de tantos anos trabalhar sentado, pilotando, conduzindo um ônibus. Então, é uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho. LER. Quem não conhece LER? Normalmente, quem trabalha muito em redes podem desenvolver LER tanto quanto DORT. Por quê? Você está naquele processo repetitivo. O que é LER? É lesão de esforço repetitivo. É você fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, da mesma maneira. Por exemplo, um digitador, alguém que trabalha com mouse, com desenho, que faz aquela mesma função sempre. Pode desenvolver problemas relacionados, musculares relacionados ao punho, às mãos. Estresse. Hoje em dia, o número maior de afastados por doença no Brasil é estresse. Então pensa da seguinte maneira, se o lugar onde você trabalha, com quem você trabalha, da forma como você trabalha é estressante, você está realizado profissionalmente? Se não, pode desencadear um estresse. Mas é estresse relacionado ao quê? Ao trabalho. Às vezes é um chefe inadequado, demanda de serviço, enfim, uma gama de causas que podem ocasionar o estresse relacionado ao trabalho. Nós temos um outro exemplo que é a dermatite ocupacional. Isso ocorre muito com pessoas que trabalham com produtos químicos. Durante 8 horas da jornada do trabalho, trabalham com produtos químicos. Um exemplo que nós temos aqui nessa foto é com gasolina. Essa dermatite ocupacional é de um frentista que trabalhou e teve acesso frequentemente com gasolina e desenvolveu uma dermatite ocupacional. São dermatites, alergias de pele relacionada com aquele produto que você trabalha. A perda auditiva por ruído ela é ocasionada por excesso de barulho em ambientes industriais. Por quê? Ambiente de muito barulho, acima de 85 decibéis, em 8 horas de serviço já é comprovado que causa perda auditiva. Então, a pessoa desenvolve a perda auditiva por ruído no ambiente de trabalho, por isso que é considerado doença relacionada ao trabalho. E por último exemplo, nós temos a silicose. São os trabalhadores que trabalham com sílica. São aqueles trabalhadores que trabalharam muito tempo com sílica, com pedras, com poeira de pedras, aspiraram a poeira de sílica e ficaram doentes com a silicose. É considerado doença relacionada ao trabalho. Por quê? Adquiriu a doença trabalhando com poeira de sílica. E por último, nós temos a doença profissional. O que difere da doença relacionada ao trabalho com doença profissional? Por conceito, ela é entendida como aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. O que é peculiar? Um trabalhador que trabalha com uma mina de asbesto, que extrai asbesto, ele só é exposto à poeira de asbesto. Ele respira poeira de asbesto. Então, qual é a doença que ele vai desenvolver? Vai ser silicose? Vai ser antracose? Não, só asbestose, porque está diretamente linkada, estará diretamente, eu só vou ter asbestose se eu trabalhar com asbesto. E a mesma coisa acontece com antracose. Antracose é uma doença que só ocasiona em o quê? Trabalhadores que trabalham com poeira de carvão. Então, a doença profissional, ela é peculiar de acordo com o produto com que você trabalha diretamente. Bom,
Esses são os 4 tipos de acidentes de trabalho. Só revisando: o acidente típico, o acidente de trajeto, a doença relacionada ao trabalho e a doença profissional. Para resumirmos, você entendeu o que é acidente, você entendeu o que é acidente de trabalho e conheceu os típicos. Vamos dar uma pequena pausa e logo falamos sobre estatísticas de acidente de trabalho no mundo e no Brasil. Te espero lá!